O doutor Eudânios está aqui com a gente, ele que é professor, advogado, que também é analista de sistemas, aceitou o nosso convite para estar aqui no programa. Eu convidei ele, juntamente com a minha produção, porque a gente precisava de verdade falar sobre um assunto que não é de hoje. Já tem muita gente usando da inteligência artificial, ó. Muita gente que você olha e diz assim, nossa, mas tem feito muito sucesso, mas tá muito bom, as palestras são maravilhosas, meu Deus, pense no network, pense numa capacidade, beleza. Presta atenção, nós vamos conversar com o doutor sobre inteligência artificial, que é uma tecnologia que cada vez mais está presente no dia a dia das pessoas, mas a gente precisa entender que essa inteligência artificial, ela não veio para te tirar das tuas responsabilidades. Ela veio para te colocar nas responsabilidades que você tem que ter, mas para te ajudar a melhorar essas responsabilidades e não tirar a condição que você tem que ter de ser um ser humano que tem que estudar, que tem que se profissionalizar, que precisa se orientar e que não pode só seguir a orientação da inteligência artificial, porque senão as coisas podem não ser tão boas como você possa imaginar. Doutor, muito bom dia. Bom dia, Vanusa. Bom dia a todos os telespectadores do Bom Dia News. É um prazer estar recebendo o doutor aqui. Doutor, a gente sabe que pequenos empreendedores, a gente sabe que alguns profissionais têm usado essa ferramenta, estas ferramentas, para otimizar e também, de uma certa forma, automatizar ainda mais as tarefas. E a gente, de uma certa forma, fica meio que assim, preocupado, principalmente, da forma como as pessoas estão recebendo a inteligência artificial. Alguns profissionais colocaram essas ferramentas e elas têm ajudado bastante e estão ajudando. Mas o que a gente não pode deixar esclarecido é que não é para tirar a tua responsabilidade de ser humano, né? Perfeito. A inteligência artificial, na verdade, que comumente chamada de RNA, que são as redes neurais artificiais, ela tenta imitar o pensamento humano, a forma com que nós pensamos, e ela tenta gerar essas informações da mesma forma que nós humanos fazemos ao raciocinar. Mas muitas pessoas, como você mesmo falou, estão, vamos dizer assim, exagerando um pouco no uso da IA. Então a IA, na verdade, ela é para ser o seu assistente, um assistente artificial que vai ajudar você a acelerar a tua produtividade, a melhorar a qualidade do teu serviço produzido. Mas o conhecimento, esse conhecimento ninguém pode abrir mão dele. Afinal de contas, a IA, da mesma forma que o ser humano às vezes alucina, a IA também pode alucinar. Então, se o contexto não for muito bem colocado para a inteligência artificial, as respostas que ela irá gerar a você, às vezes, são totalmente sem nenhum fundamento. Então, nós temos que ter esse conhecimento, até mesmo para podermos criticar aquele produto que foi gerado. Olha só que interessante a forma como o doutor vem trazendo essas informações. Ele é professor, ele é advogado, mas ele também é analista de sistemas. Então, assim, o que a gente precisa entender? Se as pessoas começarem o tempo todo buscar tantas e tantas e tantas informações, buscar tantas e tantas formas de entrar nessas ferramentas falando qualquer coisa, de qualquer jeito, muitas vezes com o que você imagina ou o que você deseja, que não faz parte do teu habitual, do teu mundo, do teu foco, você pode passar a fazer coisas que, na verdade, através das suas perguntas, não tem nada a ver com o que você vai praticar no dia a dia. Pode-se causar uma certa frustração se caso você não estiver preparado para as respostas que ela te deu e para os ensinamentos que ela venha te dar também, né, doutor? Perfeito. Então, na hora que nós estamos utilizando a inteligência artificial, nós não podemos ter nenhum tipo de preguiça, por assim dizer. Porque durante muitos anos nós fomos ensinados a aprender a responder. Nós sempre, nas escolas, o nosso intuito era adquirir conhecimento para aprender a dar respostas. Só que agora, além da gente continuar aprendendo a dar essas respostas, nós temos que aprender a perguntar. Porque realmente a IA é algo que não tem volta, só tende a evoluir cada dia mais, e mais empresas e mais pessoas utilizarem a IA. Mas nós temos que aprender a perguntar. Se você faz uma pergunta rasteira para a IA, você vai ter uma resposta insignificante.
certo? Então você tem que fazer fazer perguntas bem elaboradas para poder obter respostas com conteúdo que vai satisfazer a sua necessidade. Caso contrário, você vai ter uma resposta pífia. Doutor, o que me preocupa com a inteligência artificial, uma regra, ela não volta mais. Não. É daqui para frente. É daqui para frente. São novas ferramentas, são novas oportunidades de entender melhor a mente do ser humano, aonde podemos chegar, como pode ser ajudado mais ainda o ser humano. E isso é muito sério da gente conversar. Por quê? Porque nós cobramos muito ainda algo que poucas pessoas fazem. A gente estava agora há pouco no intervalo conversando juntamente com o senhor, nossos cinegrafistas, a gente falando justamente sobre a dificuldade muitas vezes que a gente tem, desde quando chegou às redes sociais, de você formula um texto, as pessoas têm preguiça de ler esse texto. Você manda uma mensagem, as pessoas falam, não escreve, porque isso me cansa. Isso é grave. Eu prefiro que você fale. Quer dizer, as pessoas, elas se cansam do que você vai escrever, porque também tem uma boa parte das pessoas que não sabem escrever. Hoje eu consigo saber se a IA está fazendo o papel de uma pessoa só conhecendo a pessoa. Por quê? Porque eu já sei do vocabulário dela, eu já sei como ela escreve. Então, uma determinada mensagem que chega pra mim, eu sei se essa mensagem foi daquela pessoa que eu conheço ou se foi a IA que fez essa mensagem. Isso é muito sério. Por que isso nos preocupa? Porque o ser humano tem que ter cuidado para não se tornar um ser humano de raciocínio lento e ao mesmo tempo preguiçoso. Porque se as pesquisas forem feitas somente pela IA e o ser humano não tiver a curiosidade de saber o que existe, ele também pode ser enganado. Com certeza. Nós fomos interpelados há bem pouco tempo a respeito de como identificar algo produzido pela IA. E eu falei exatamente sobre isso, que nós, seres humanos, nós erramos pronúncias, às vezes gaguejamos. Sim, vírgulas, pontos. Vírgulas, pontos, né? E a IA não. Normalmente ela vai gerar um áudio perfeito, né? Imagens perfeitas, e quando algo é perfeito demais, ou seja, quando algo beira a perfeição, já não é humano, né? Ser humano nenhum é perfeito. Então, é algo que nós podemos observar. Mas, se você não se ater a esse tipo de observação, realmente vai passar como verdadeiro aquele produto. Porque a tecnologia evoluiu tanto que está muito difícil a gente ver a olho nu e perceber que aquilo é uma deepfake, que aquilo é uma fraude. E aí, doutor, como advogado, a gente tem que abrir os olhos das pessoas sobre essa ferramenta que é importantíssima, que é muito viável e ao mesmo tempo extremamente inteligente para as empresas, para as pessoas que precisam produzir com uma certa frequência mais trabalhos e para aquelas pessoas que de uma certa forma querem desenvolver algo que elas já acreditam, que elas gostam, mas que precisam de um apoio, como por exemplo uma assistente. Isso é maravilhoso, mas se você é uma pessoa que você não tem essa maturidade, que você não está preparado ou que você vive no mundo da lua, a IA pode ser um problema. Pode ser um problema, porque a IA pode levar você a uma acomodação. E quando nós nos acomodamos, o que é que vai acontecer? Você não vai conseguir ter conhecimento suficiente nem mesmo para operar as novas ferramentas de IA. Saber se o que a IA está falando é verdade ou não é verdadeiro. Exatamente. Saber se aquilo que está sendo produzido pela IA corresponde àquele conteúdo que você desejava. Ou seja, ter o poder de criticar, ter o poder de discernir algo, saber se aquilo ali realmente condiz com o que você esperava ou não. O nosso matemático, eu falo nosso, mas já desde há muito tempo atrás, o Pareto, né? O Pareto ele desenvolveu uma técnica chamada 80-20, né? Que diz que 80% do conteúdo, ou seja, do que é importante, está em 20% daquilo que foi produzido, né? Então, o que é que muitas pessoas estão utilizando hoje? Essa técnica lá da época da Grécia Antiga, eles estão utilizando hoje. Então, a pessoa pega um texto enorme, num PDF, por exemplo, e pede para aplicar a técnica de Pareto, ou seja, traga para mim 80% das informações mais importantes, né, através de 20% do conteúdo. A gente estava agora há pouco falando sobre questão de livros. Existem pessoas que têm uma dificuldade enorme de ler os livros. A gente está falando sobre uma realidade.
E muitas vezes, dependendo da situação, é interessante que você busque algumas informações, até mesmo para compra daquele livro. Mas a gente não pode colocar na mente do ser humano que ele fique só nesse mundo das informações e que ele não vá se aprofundar verdadeiramente no que está ali dentro. Eu penso que a gente tem que ler, que a gente tem que entender e que a gente tem que fazer boas pesquisas. Porque você não pode ficar só naquela situação, porque envolve outras ao redor. Inclusive, para se chegar a um livro daquele, foi feito outras pesquisas, com outras pessoas, com outros livros, para se chegar àquela grandeza. E eu fico muito preocupada com esse lado meio que pequenininho, aquele lado meio que sem tantas informações valiosíssimas. E isso é preocupante. Então, assim, eu queria muito que o senhor falasse sobre o lado positivo e sobre o lado, não digo negativo, mas o lado que a gente pode ter cuidado para não perder ferramentas importantes. Muito bem, como eu falei no início da nossa entrevista, a IA ela surgiu para agregar valor ao nosso trabalho, né, ao dia a dia do nosso trabalho. Então, para nós executarmos um trabalho de forma bem feita, nós temos que ter o conhecimento a respeito daquela atividade que nós estamos executando. O que nós queremos, na verdade, é ampliar esse leque, ou seja, ampliar a nossa produção. Para ampliar a nossa produção, nós realmente podemos e devemos utilizar a inteligência artificial. Ela veio para isso, né? Da mesma forma que ela é utilizada em várias outras áreas, como saúde, como indústria, ela pode ser utilizada também na educação, na forma com que nós podemos traçar um roteiro, por exemplo, de estudos. Então a IA ela serve para isso. Quando ela traça um roteiro de estudos para mim, eu muito provavelmente não vou esquecer de deixar nada de fora da minha pesquisa. Agora, eu não posso me acomodar e fazer com que a IA elabore aquela pesquisa para mim. Até porque, como eu falei para você aqui também, para os telespectadores, a IA ela alucina. A IA, principalmente na área do direito, nós tivemos um caso recente agora no Brasil, em que foram geradas 43 jurisprudências dentro de uma peça processual que foram inventadas pela inteligência artificial. Nossa. Porque as pessoas, elas exageram e elas não sabem perguntar, como nós falamos aqui. Então, quando você pede para a IA criar, elaborar, gerar, ela vai te obedecer. Então, ela realmente vai criar. Se ela não encontrar algo naquele sentido, ela cria algo novo. Então, quando ela faz pesquisas, pesquisas que podem ser verdadeiras ou até mentirosas. Ela vai tentar contextualizar, ela vai buscar no banco de dados dela situações em que ela vai poder elaborar, montar aquilo como se fosse uma decisão judicial. Uma decisão que foi de um determinado tribunal, só que ela inventa. E quando ela inventa inclusive o nome do tribunal, ela inventa o número do acórdão, ela inventa vários dados. Então as pessoas têm que ter muito cuidado, principalmente quando forem fazer referências a livros, a autores, a decisões judiciais e conferirem se realmente aquela informação existe de fato. Se a pessoa tiver preguiça de ler, ou seja, tudo que nós produzimos com a inteligência artificial, nós temos uma grande responsabilidade de, no mínimo, ler e interpretar aquilo que foi produzido. Por quê? Porque a IA, pessoal, ela não vai ser culpada nem civilmente, nem criminalmente. O culpado é você que utilizou aquela informação. Isso é muito sério, doutor. É muito sério. Então nós temos que ter esse cuidado. Aquilo que nós utilizamos, produzidos pela IA, a responsabilidade é nossa. Somos nós que iremos responder por aquele conteúdo. Doutor, pode acontecer de você estar utilizando a IA e acreditando que aquilo que ela está te oferecendo é muito seu e, na verdade, já pode ter pessoas já vivendo ou até mesmo já tendo até projetos que você, de uma certa forma, pretende elaborar ou deseja elaborar e que foi pedido com o seu desejo e com a sua vontade. Exato, ocorre muito. Mas ela também veio para... Ela atrapalha nesse ponto, mas ela também ajuda. Por que ela ajuda? Se nós formos, por exemplo, eu crio um produto novo. Sim. Eu posso fazer o que nós chamamos de busca de anterioridade, ou seja, saber se já existe ou não aquele produto. Certo. Né? Então a IA pode ajudar a fazer essa pesquisa. Mas se eu não Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Nesse quesito é fantástico, porque você, na verdade, está recebendo uma assistente que está te protegendo de coisas que você não deveria fazer. E que se você fizesse, provavelmente, você, com pouca experiência de dados, você, com certeza, poderia perder
por exemplo, essa ideia que você imagina que é só sua e que de repente já está por aí. Perfeito. Fazendo até uma analogia ao Star Wars, né? Sim. Nós temos o lado da luz e o lado da sombra, né? O lado escuro da força. Então a IA é nisso aí. A IA ela pode te ajudar muito, mas ela também pode te atrapalhar bastante. Se você Tudo por causa de você. Tudo por sua culpa. Se você não a utilizar com responsabilidade e você não tiver esse poder de criticar aquilo que foi produzido pela IA, muito provavelmente você vai utilizar ela de forma muito errada. Doutor, o que o senhor poderia falar para quem está assistindo o nosso programa e que está agora conhecendo a IA, como a gente sabe que tem pessoas que já estão há muito tempo utilizando a IA, né? Ela é nova para muitas pessoas, mas ela já está há um tempinho na vida de vários profissionais. Para você ter ideia, o algoritmo que hoje é utilizado pela inteligência artificial, ele é do século XVIII. No século XVIII, a gente nem vislumbrava ter um computador. Né? Eu até brinco, quando eu falo para meus alunos, eu digo, o estudioso que criou esse algoritmo na época morreu pobre, porque não tinha como aplicar. Né? E a IA, ela veio realmente, já agora no século XX, que ela tomou essa proporção, né, e ela foi realmente desenvolvida com altos e baixos, e agora em 2022, com o lançamento do ChatGPT, foi que ela explodiu e se popularizou. Né? Por que isso? As pessoas perguntam, por que não antes? Porque antes nós não tínhamos poder computacional para isso. Então, esse poder de processamento, esse volume de dados, nós conseguimos ter bem recentemente. E aí, na resistência ainda no uso da IA, nós temos pessoas, principalmente aquelas pessoas, os ambientalistas, por assim dizer, que para você ter ideia, Vanusa, cada caractere gerado pela IA consome em média 1 mililitro de água. Né? Então, se nós temos aí cerca de 500 caracteres gerados pela inteligência artificial, nós temos aí já meio litro d'água. É verdade, né? É verdade. Por que isso? Porque isso é grave, hein? A IA, ela tem... No meio ambiente... É gravíssimo. Então, os ambientalistas criticam muito esse grande investimento em inteligência artificial por conta disso. E isso está levando aqui. Como isso é uma guerra de informação, por assim dizer, todos os países estão investindo fortemente no uso de inteligência artificial, porque isso realmente é um diferencial, né? Eles estão criticando essa forma, esse não cuidado com o meio ambiente, na utilização exacerbada desse poder de poder computacional, por assim dizer. Tanto que estão voltando agora a investir maciçamente na instalação de usinas nucleares. É por isso, doutor, que a gente precisa chamar a atenção, principalmente da nossa geração que aí está, para que não fique refém desse mundo ao ponto de se valorizar e valorizar suas vidas e saber que por trás de uma inteligência artificial tem um ser humano. Um ser humano que está respondendo por toda uma nação, seres humanos que estão respondendo por toda uma nação. E a gente precisa ficar atento sobre isso para que você também prepare seu filho, para que ele e sua filha e você mesmo, para que você tenha muitas informações e colhidas por você. Não é isso, doutor? Exatamente. Porque isso é muito sério. Quando a gente fala assim, é somar. A gente não está querendo subtrair, a gente está querendo somar. Por quê? Porque você pode, numa situação, passar vergonha. Exatamente. Por exemplo, a gente sempre costuma dar uma dica. As pessoas que utilizam já a inteligência artificial, elas têm mania de utilizar aquele chatbot da inteligência artificial como se fosse uma pesquisa no Google. Né? Então, você está confiando apenas naquela base de dados que foi utilizada para treinar aquela inteligência artificial. E você não sabe quem foi que fez isso, né? A depender da IA que você está utilizando. E todo dia muda tudo, né, doutor? Todo dia muda tudo. Apesar de que nós temos uma pesquisa que diz que até o final de 2026 nós não teremos mais nenhum conteúdo produzido pelo ser humano que não esteja alimentado na IA. Doutor, a gente sabe que o ser humano ele muda. E assim ele muda situações, atitudes, comportamentos diariamente, anualmente, as pessoas mudam. Então isso é muito sério. Porque essas pesquisas são feitas e muitas vezes as pesquisas chegam como já não está mais. Exatamente. Então qual é a dica, né? É que quando você utilizar a IA, você possa alimentar a sua IA, que os usuários podem fazer isso, sim, com uma base de conhecimento que já está validada, ou seja, com livros em PDF que você tenha, com artigos científicos, com teses de doutorado. Então, quando você faz isso, você vai estar trabalhando, você vai estar ajudando a IA a lhe ajudar. Porque você vai estar trabalhando utilizando uma base de dados validada. Arquivos, né? Arquivos, né, validados ali,
que são arquivos que já foram publicados, né, cientificamente validados, e que você pode utilizar para reforçar o seu conhecimento. Muito bom, a gente está falando de conhecimento. Quanto mais você conhece, melhor é. Agora você tem que saber como você vai aplicar e, obviamente, saber como você vai fazer essas perguntas. Né? Muitas vezes o desejo do coração é que atropela tudo. Exatamente. Eu ouvi uma palestra algum tempo atrás de uma professora da PUC de São Paulo, que ela se especializou na área de inteligência artificial, e ela disse que o filho dela, muito inteligente também, falava sempre da Odisseia de Homero, né? Ficava sempre falando do livro e comentando, e ela disse que totalmente leiga, porque nunca tinha se dado ao trabalho de ler, porque são vários volumes, é uma obra enorme. E aí ela, quando começou a utilizar a inteligência artificial, se especializar nisso, ela utilizou a IA para resumir os capítulos do livro, né? Da Odisseia de Homero. E aí ela conseguiu tirar as principais informações, e aí ela passou a dialogar com o filho a respeito daquela obra. Ou seja, ela utilizou como start, para despertar nela mesmo o interesse, né, que bom, naquele assunto. Se as pessoas souberem utilizar para o bem, vai ser muito bom. Exatamente. Então, a IA ela veio para ajudar, mas você tem que ter muita responsabilidade no uso e na aplicação desse conteúdo gerado pela inteligência artificial. Doutor, faltou alguma informação? São muitas informações. Eu sei. Se fosse... Acho que daria para a gente fazer um programa inteiro só nesse assunto. A gente falaria talvez 24 horas e ainda não iria se esgotar. Mas fica esse alerta aí, né? Fica esse alerta. Principalmente esse alerta de que a responsabilidade da tua IA é sua. Exatamente. E outra coisa, pessoal, não se enganem, a IA não veio para substituir ninguém, certo? O ser humano, ele pode evoluir, ele deve evoluir. Então, se aquela função que você fazia no seu trabalho está sendo aos poucos substituída pela IA, procure se especializar e mudar de função. Né? É uma evolução natural do ser humano. Então, nós temos que evoluir junto com a tecnologia. Pronto. Doutor, quem quiser entrar em contato com você, quiser saber um pouco mais sobre essa questão tecnológica, quiser ficar bem atento relacionado a essa área de direito também e no mundo da informação, como professor também, fique à vontade aí de passar o Instagram para quem está em casa. Muito bem. O nosso Instagram é HELLDANIOMB, é o Dânio MB, né, que o MB é os meus sobrenomes, certo? E estamos lá no Instagram, no Facebook também, estamos no Twitter, estamos em praticamente todas as redes sociais.